Bom dia, bom dia! Olha, se todo mundo diz que o ano só começa depois do carnaval, feliz 2022 então para você. Primeiro bem assim do ano, ou seja, o primeiro bem assim depois do carnaval, enquanto Mara Almeida curte as férias dela lá em Fernando de Noronha, lindíssima, maravilhosa, ela também é filha de Deus. Eu vou ficar então assumindo pelos próximos 15 dias aqui o Bem Assim, tá bom? E olha, programa hoje maravilhoso, recheado de coisas boas, e a gente vai sempre pedindo para que você puxe a cadeira, fique à vontade e sinta-se em casa, não é isso? Hoje a gente vai trazer aqui para o nosso programa uma discussão maravilhosa sobre como a gente pode preparar os nossos filhos para as profissões do futuro. Pois é, e aqui também, se você de repente exagerou no carnaval, exagerou no consumo de bebida alcoólica, exagerou também nas comidas altamente calóricas, a gente traz então para vocês aqui dicas para que você possa fazer aquele detox depois de todo esse período e não ficar com tanta culpa. É tudo isso e muito mais agora no teu programa Bem Assim, que já está no ar. Oral Unique. Cada sorriso é único. Olha, a gente sempre diz para vocês, né, que se vocês estão precisando sair de casa, vocês podem acompanhar o programa Bem Assim, sim, de qualquer lugar onde você estiver. Basta você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular, viu? E a nossa programação vai ficar acessível aqui na palma da tua mão. A gente também passa ao vivo lá no portal Gazeta Web, então acessa www.gazetaweb.com, vai acompanhando a nossa programação ao vivo e se mantendo também muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. E é claro que nós estamos presentes também nas redes sociais, então você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook e acompanhar também o nosso canal do YouTube. Aproveita, gente, vai mandando aí sugestões de pautas pra gente, tá bom? Vamos iniciar então o nosso primeiro papo aqui dessa manhã. A gente vai conversar sobre as profissões do futuro. Como que a gente pode então preparar os nossos filhos, preparar as crianças para assumir esses papéis nessas profissões, né? A gente conversa agora via Skype com Gilberto Barroso, ele que é presidente do De Criança para Criança e vai então conversar com a gente, esclarecer algumas dicas. Porque olha, Gilberto, a gente sempre escuta muito dos nossos filhos, né? O que é que você quer ser quando crescer? Geralmente eles dizem que querem ser o que o pai é, ou a mãe, né? Eu não gosto. Quando as minhas filhas dizem, mamãe, quero ser jornalista, eu digo, olha, vamos procurar outra coisa aí para você, porque a gente sempre quer o melhor. E aí, como que a gente pode? Eu queria já iniciar a nossa conversa, já te perguntando isso, como que a gente pode quebrar isso na criança, para que ela não se veja na obrigação de ser o que os pais é? Olha, Porani, bom dia primeiro, obrigado pelo espaço. Dia. É um prazer estar aqui com vocês, queria agradecer aqui a presença, muito obrigado. E aos ouvintes e ao público aí também. Bom, Porani, eu acho que assim, o primeiro passo, eu acho que esse movimento que você falou, ele já aconteceu, já existe uma disruptura nos aquilo que a gente tinha como referência do que os nossos filhos hoje, que são nativos digitais, têm como referência ou referência de vida, né? Era muito comum, como você falou, antigamente você perguntava para o filho qual é a profissão que você queria ter, ele queria do pai. E normalmente era um engenheiro, um advogado, um médico, um comerciante, alguma coisa do gênero. Eram as profissões que naquela época davam boas condições de vida para as pessoas, né? Agora, se a gente pensar que a educação, de uma certa forma, ela vem do modelo da Revolução Industrial, né? Quase 100 anos aí, ou mais de 100 anos, onde se fez a democratização da educação para que as pessoas pudessem aprender a ler os manuais para poder trabalhar nas fábricas, né? Isso de lá para cá não mudou muito. Obviamente tem escolas, tem prédios, tem metodologias que mudaram um pouco, mas a massa, a grande maioria ainda continua mais ou menos nesse viés. O que acontece é que as crianças de alguns anos para cá, 20, 15, 30 anos para cá, elas já nascem nativos digitais, né?
a escola, na verdade, não acompanhou essa velocidade dos devices, dos equipamentos, né, e da informação que fluiu de uma certa forma. Então, como as crianças, elas acompanharam esse processo, tanto que hoje uma criança de 3, 4, 5 anos, ela navega na internet ou no celular muito mais fácil do que pessoas com mais idade, né? Então, isso já serviu para quebrar, como eu falei, essa lógica que tinha antigamente, né? Então, hoje, o que as crianças querem fazer? Elas querem ser youtubers, elas querem criar vídeos, elas querem criar seu próprio conteúdo, né? Então, se você perguntar hoje para a maioria das crianças que tem acesso à internet, que tem acesso a esse tipo de coisa, você vai perguntar o que você quer ser quando crescer, ela vai falar, eu quero ser um youtuber, ou quero ser um criador de conteúdo pela internet. Então, essa mudança já aconteceu. Ela aconteceu e não só na relação de pai com os filhos, mas ela aconteceu em diversas ordens, né? Principalmente na educação. Pois é, mas aí como que a gente pode, então, eu acho que a gente precisa inserir na cabeça dos pais de que isso é uma profissão também, né? Com certeza. Acho que o problema está assim, aí, né? Não é tão complicado, Porlani, porque eu vejo da seguinte maneira. Quando você tem um mundo desenhado para um tipo de atitude, por exemplo, hoje tudo está voltado para a tecnologia. O carro que a gente vai andar, ele vai ser um carro que vai andar praticamente sozinho. Vão ter equipamentos que vão nos transportar de um lado para o outro, não pela terra, mas pelo ar. Hoje um telefone tem mais capacidade de processamento do que tinha um computador para levar a Apollo 1 para a Lua, por exemplo, né? E a gente navega nesses devices com a maior tranquilidade. Eles são self-learners, né? Você aprende sozinho. Você tem uma ideia, o telefone celular ele não vem com manual, né? A pessoa pega o equipamento e começa a trabalhar. Então eu acho que os alunos, as crianças, as pessoas jovens hoje já vêm com essa lógica, né? Então se a gente pensar em quais são as profissões do futuro, é muito difícil falar quais serão. O que é importante é você ter as qualificações para esses alunos, para essas crianças, para que quando essas mudanças nas profissões chegarem, ela seja apta a poder incorporar isso no dia a dia dela. Vou dar um exemplo, mais ou menos. Pode falar, Porlani, você quer fazer uma pergunta? Pode concluir, fica à vontade. Tá. Por exemplo, hoje na educação, a gente tem principalmente o de criança para criança, ele tem como objetivo colocar a criança como protagonista, ela que cria o seu próprio conteúdo, né? Mas quando ela faz esse processo, ela não está aprendendo só português ou matemática de uma maneira diferente, onde ela cria o conteúdo. Ela está aprendendo a ouvir, ela está aprendendo a escutar o colega, ela está aprendendo a dar a opinião dela, ela está aprendendo oralidade, ela está aprendendo a ter paciência, ela está aprendendo a pesquisar, a melhorar, como a gente fala, o interesse dela por buscar literalmente as respostas. Essas são as qualificações necessárias para um mundo completamente diferente do que a gente tem hoje, né? O importante nas crianças é a gente desenvolver uma bússola confiável para ela navegar por esse novo mundo, né? E agora você sempre pergunta assim, mas quais serão as novas profissões? É muito difícil te dizer, porque muitas das que a gente já tem, elas deixaram de existir e muitas da gente nunca imaginou que fossem existir estão chegando. Então, o que é importante não é a profissão. O que é importante é você dar a ferramenta para que as crianças possam estar aptas a enfrentar essas novas profissões. Eu acho que esse é o mais importante. Como a gente vai qualificar essas pessoas para profissões que ainda nem existem, né? A velocidade da mudança, ela é muito grande. Quando que a gente, por exemplo, eu tenho 56 anos, quando que a gente podia imaginar que um dia a gente ia poder tirar uma fotografia e não ia precisar revelar o filme? Né, levar numa loja que dá o filme para o cara, depois de 3 dias você ia lá para pegar para ver a foto. Isso não existia. Quem podia imaginar que hoje a Kodak, que era a reveladora dos filmes, não existe mais, né? Agora as câmeras digitais, depois tiraram as câmeras, virou telefone. Então, assim, é difícil a gente prever, né? A gente faz um trabalho muito, muito grande também com profissões do futuro, né? E é uma loucura, porque literalmente a gente tem alguns, como é que se fala, insights, né? A gente tem algumas dicas, alguns
algumas pistas, né? Então, por exemplo, trabalhar com programação vai ser uma profissão muito requerida, design gráfico vai ser uma profissão muito requerida, design de objetos. Design, quando eu falo design, é a praticidade da utilização, seja lá do que for, né? Então, essa linha é uma linha que tem uma certa congruência, né? Ela caminha praticamente junto com a evolução, porque a evolução vem da programação, né? Uhum. E olha, quando a gente fala sobre essas novas profissões do futuro, a gente precisa desenvolver determinadas habilidades nas crianças. Que habilidades são essas? E dá para a gente fazer em conjunto, a gente desenvolver essas habilidades dentro de casa, em conjunto com a escola também, por exemplo? Com certeza, eu acho que dentro de casa ela já acontece, né? Seu filho, ele chega em casa, pelo menos os meus, né? Eles pegam o celular, ficam lá navegando no celular, quando não estão no jogo, quando não estão mandando alguma coisa para os amigos. Então, essa facilidade, esse caminho, ele já tá descrito, né? Agora, a escola tem uma função muito importante nisso, porque você precisa aliar a educação dos dias de hoje, que é aquela que vem do livro, o professor, ele é o cara que detém o conhecimento, que passa para os alunos. A gente viveu na escola no tempo da decoreba, né? A gente precisava ler, reler, fazer lição de casa, ler de novo, fazer exercícios para que quando chegasse no final, na hora da prova, a gente pudesse lembrar de algumas questões para poder responder as provas, né? Hoje em dia, a gente já tem uma metodologia ou metodologias que já colocam a criança nesse protagonismo. E esse protagonismo é o que vai dar esses skills, ou vai dar essas qualificações para a criança. Como eu te falei, a criança ser curiosa, a criança aprender através de equipamentos que são o cotidiano dela hoje, né? A escola, a maioria delas, vamos deixar bem claro, né? Não são todas as escolas, mas a maioria das escolas ainda trabalha na maneira tradicional. É o livro, são as respostas por xizinho, lá, opção certo ou errado. É o professor que detém o conhecimento, passa a matéria na lousa, a criança vai levar para casa, vai estudar, esse modelo ele tem que ser atualizado, vamos dizer assim. Tem que diminuir a distância entre professor e aluno na área quando se pensa em tecnologia. Isso não acontece muito hoje, por falta de investimento, por outras prioridades, por falta de mão de obra. Às vezes você tem um professor que está 100% engajado neste modelo um pouco mais desatualizado, para você trazer os professores para um modelo mais atualizado, onde as crianças trabalham com tablets, com computadores dentro da sala de aula, ainda é um caminho a se percorrer. E quando isso tiver instituído, esse outro lado da criança, ela se tornar literalmente aquela que constrói o conteúdo. Eu vou te dar um exemplo, se você me permite, falando de como isso tem acontecido nas escolas, né? Pra você ter uma ideia, vou dar um exemplo aqui rápido de uma aula de história, vamos dizer assim, descobrimento do Brasil, né? Como é que isso acontece na aula convencional? As turmas chegam na sala de aula, o professor pede para eles abrirem o livro na página X e elas vão ler aquele conteúdo, vão botar as dúvidas na lousa, o professor vai esclarecer as dúvidas, depois elas vão fazer lição de casa. Na nossa proposta, essa nova visão da educação, o grupo chega na sala de aula, o professor vai perguntar para ela o que vocês sabem sobre o descobrimento do Brasil, né? E vão começar a surgir algumas pistas, né? E o professor, como conhece o percurso do conhecimento a ser percorrido por aquelas crianças, tem uma função muito importante, que é fazer a pergunta. Porque dar resposta é fácil, fazer a pergunta certa que é difícil. É verdade. Estimular no aluno a curiosidade, buscar a informação é mais difícil, né? Então, o professor ele assume esse outro papel e começa a questionar os alunos sobre como eles vieram para o Brasil. Vieram de avião. Não tinha avião naquela época, era caravela. Então, você percebe que o professor muda de papel, ele deixa de ser quem conhece, quem tem o conteúdo, passa a ser o cara que é o mentor, é um provocador. E o aluno é que vai buscar as respostas. Esse buscar respostas, criar mecanismos, fazer desenhos, criar história, fazer locução, que é o processo que a gente faz dentro da sala de aula. A criança cria a história junto com o professor, depois daquela história eles criam os desenhos, eles vão desenhar os desenhos que compõem aquela história e depois eles vão narrar a história. Então você percebe que o processo é quase o inverso. Ela cria, ela desenha e ela lê. Quando na maneira convencional ela recebe tudo pronto já, a história, o desenho, e ela vai ler aquela história que está pronta. Então
essa mudança da criança buscar e escrever o seu conhecimento é muito importante. É isso que vai dar as ferramentas para que ela enfrente esse mundo que eu estou falando, esse mundo que a gente não sabe como vai ser daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, né? Pois é, olha, engraçado a gente estar trazendo esse tema, né? Ontem eu conversava com os meus pais exatamente sobre aprendizado e eles diziam que achavam muito melhor aquela forma de antigamente e eu tentava convencê-los de que decorar não é aprender. Exatamente isso, né? Porque eu já venho acompanhando a educação das minhas filhas e eu vejo como é feito hoje em dia, como que elas já conseguem ser protagonistas do próprio aprendizado, né? A gente pode também contar com as tecnologias certas para isso também, né? São as tecnologias que a gente já está habituado a viver na nossa casa mesmo, Gilberto? Então, essas tecnologias, elas têm um alcance até certo ponto, né? Por exemplo, existem aí empresas que prometem colocar as escolas na era digital, né? E o que essa empresa faz? Ela vai lá, ela tira a lousa onde você escrevia com giz e coloca uma lousa digital onde a mudança vai ser, ao invés de escrever com giz, ela vai escrever com caneta piloto, né? Então, o que mudou, na verdade? Não mudou. Você trocou o giz pela caneta piloto, né? O que eu falo da mudança, porque os devices, as crianças já estão prontas. Se você der um celular na mão de uma criança de 3 anos, ela vai saber navegar. Então, eles não precisam aprender como fazer. O que a gente precisa ter em mente é essa mudança de rumo, na verdade, do aprendizado, é o protagonismo literal, né? Eu não sei se vocês estão familiarizados, mas existe um cara que chama William Glasser. Ele criou uma pirâmide, chama Pirâmide de Glasser, onde ele coloca nessa pirâmide, ele estudou a vida inteira qual é a melhor maneira de se ensinar, né? Então, ele coloca lá a base da pirâmide, é o que a gente faz hoje, né? É a criança decorando, que a gente sofria para decorar, né? E tem gente que tem déficits, é muito mais difícil de decorar. Então, ele criou essa pirâmide para justamente conseguir quantificar o grau de aprendizado. Então, hoje, o que a gente faz nas escolas convencionais, é a base da pirâmide. A criança consegue reter por volta de 25% a 35%. Quando você dá para a criança criar um texto, para ela desenhar sobre aquele texto e ela narrar sobre aquele texto, essa retenção automaticamente já passa para 85%. E esse indivíduo só vai aprender mais quando ele ensina. Quando um ser humano ensina o outro, é quando ele aprende na sua totalidade, né? Então, você percebe que a criança, ao vestir essa nova maneira de aprender, onde ela busca o conhecimento, onde ela cria, isso já sai do DNA dela, ela nunca mais vai esquecer. Ou ela vai esquecer uma pequena parte daquilo. Quando você traz alguma coisa pronta para ela gravar, para ela decorar, isso cai para 25%, para 35%. Então, só essa mudança já é uma mudança muito importante na educação. E esses devices que a gente fala, o telefone, o tablet, o computador, eles já estão aí, né? Você não tem que aprender nada novo, né? Agora, o que eu acho é que dentro de casa a gente pode ajudar muito os filhos direcionando o uso, né, em determinados horários, para determinados faixa etária que você tem acesso a certas coisas, porque a internet expôs uma série de valores bons e ruins para que nossos filhos tenham acesso, né? Então, exatamente. Eu acho que essa na verdade, a grande dificuldade. É como direcionar a criação, a internet, o uso desses equipamentos para o lado bom. Exatamente. Você falou aí uma palavra muito boa, a criação, né? Eu acho que é a gente passar também para as crianças, para os nossos filhos, que ela não precisa ser apenas consumidora de informação da internet, que ela pode ir em busca também e que ela pode criar também informação, né? Isso, criar conteúdo. Quando a gente fala sobre esse protagonismo do aluno dentro da sala de aula, a gente lembra também há anos atrás de que já era uma ideia antiga também de Paulo Freire, né? Bastante polêmico também aqui mesmo no Brasil, e que a gente vê que tem gente que apoia, tem gente que não apoia, mas enfim, parece que não tem para onde correr, é isso mesmo, né? Eu acho que o mundo direciona a gente, né? Quando começou o negócio a computação, ficou
a ter acesso, as pessoas podiam comprar os seus computadores, ninguém ia imaginar aonde a gente chegaria hoje, o grau de avanço que a gente tem nas tecnologias, né? Isso é uma velocidade muito rápida, né? Isso não tem muito controle, a gente não tem como controlar, não tem como brecar isso para que a gente acompanhe o desenvolvimento, a gente tem que correr atrás, literalmente, né? A velocidade é muito mais rápida do que a gente pode assimilar. Então, eu acho que a grande sacada desse momento é colocar as crianças em contato com essas tecnologias e dar para elas ferramentas para que elas consigam ser protagonistas nisso, e não passageiros, mas que ela use essas tecnologias para protagonizar, para criar, né? Exatamente. E dá para fazer isso de forma leve e lúdica também, né? Sem sobrecarregar a criança. Muito. Por exemplo, a nossa metodologia dentro da escola, a criança, ela faz todo esse processo que eu falei, ela cria a história, ela faz os desenhos e a locução. Depois, quando esse material é devolvido para a empresa, nós devolvemos para a escola um desenho animado. Esse desenho animado é muito importante porque, além de ter registrado todo o percurso pedagógico daquela criança, imagina que essa história, esses desenhos, essa locução foi criada por um grupo de crianças de uma certa faixa etária. Esse material, quando é devolvido para a escola em forma de desenho animado, outras crianças da mesma faixa etária ao assistirem vão entender o conteúdo feito daquela aula. Então, eu acho que esse é um excelente exemplo de como a tecnologia pode funcionar aliada à educação e aos alunos e às crianças para a geração de conteúdos positivos, né? Aquele conteúdo, por exemplo, que ficava perdido entre aspas, né? Que ficava restrito àquele professor e àquela turma, agora não está mais restrito para dentro da escola. Ele é criado lá dentro, mas ele é expandido para o mundo. Quer dizer, qualquer criança pode ter acesso, qualquer adulto pode ter acesso. Então, essa é uma mudança positiva, onde os equipamentos, esses devices, equipamentos tecnológicos, trazem uma possibilidade diferente de construção do conhecimento, né? E também da sua disseminação. Conteúdos bons, né? Porque o que a gente encontra hoje na internet, eu tenho visto pelos meus filhos, me perdoem a palavra, um grande lixo, né? São pessoas tentando vender assuntos, pautas ou eventos sem o menor critério, simplesmente focando um número maior de viewers para ter uma lucratividade, para ter o seu ganho de vida. E assim, só que a gente tá construindo uma geração vazia, né? Porque esses conteúdos gerados, eles são literalmente nada do nada, é mais do nada, né? É verdade. Então, a gente tem que usar esses equipamentos para criar coisas boas, vai evoluir as crianças, a humanidade no final dessa história toda. Com certeza. Utilizar do Gilberto, jeito certo. quem de repente tiver aí interesse em conhecer um pouco mais sobre esse projeto tão bacana de criança para criança, como é que a gente pode ter acesso? É só acessar o site, dcpc.com.br ou de criançaparacriança.com.br. DCPC é a abreviação de criança para criança. A gente tem outras ferramentas também, enfim, tem uma série de novidades para a educação. A gente é premiado na Finlândia, nós ganhamos 2 prêmios muito importantes na Finlândia, que é a meca da educação hoje. Nós concorremos com quase 4.500 empresas de tecnologia e educação do mundo e ganhamos 2 vezes, inclusive, né? Então, o que a gente está oferecendo hoje para as escolas é uma vanguarda no mundo, né? Muito bom, muito bom. Parabéns. E muito obrigada pela tua participação aqui através das tecnologias do futuro chegando cada vez mais. Obrigada, viu, Gilberto? Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigado aos ouvintes e a vocês, é um prazer estar aqui, a gente poder abrir a janela aí para mostrar como a tecnologia pode literalmente auxiliar na educação e na formação desses alunos. É um prazer para nós estar aqui conversando com vocês. A gente que agradece. Até a próxima. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo muito mais coisa bacana aqui no teu programa Bem Assim. É já já.